Vamos gravar nosso terceiro e último vídeo comentando esse livro, Teoria dos Elementos Coreográficos da Dança de Salão e Social no Brasil. Esse livro é de minha autoria. Ele está à venda como e-book no formato impresso na Amazon e na Weclap. Os acessos estão aqui na descrição, para quem quiser dar uma olhadinha na sinopse, né? E esse livro é baseado em teorias internacionais. É o que tem de mais avançado em departamentos de danças de faculdades norte-americanas, Conselho Mundial de Dança, federações, associações, que nos Estados Unidos eles são muito pragmáticos, né? Eles são muito pela ciência. Tem o empirismo, naturalmente, de profissionais mais famosos, mas a ciência ela agrega um tecnicismo, uma técnica bem mais importante, né, para o conhecimento das danças a dois. Muito bem, então nos dois capítulos, nos dois vídeos anteriores eu já falei dos primeiros capítulos. Aqui a gente começa falando já no final, num capítulo muito importante que é a técnica individual. É um capítulo grande, eu vou paginar só algumas coisas. Ele fala de níveis posturais, fala de footwork da base, fala do footwork de styling, fala de eixos, giros, isolação. Existe a isolação do casal e existe a isolação do próprio corpo, né? Cadeia cinética, styling e alguns treinamentos, né, de estéticas. Muito bem. O que a gente pode mostrar aqui rapidamente? Como eu disse, é muito grande, não vou mostrar tudo. Níveis posturais é básico, né? Eu vou direto footwork também, a gente vai falar bastante sobre footwork, mas importante, diversos tipos de movimentação, né, que são as mais usadas. Eixo pivô, é importante da gente conhecer o deslocamento do eixo, né? Tem danças que usam muito peão com eixo deslocado, entender o que são esses eixos, deslocamento de eixo, são importantes. Isolação e contra-body movement, ou movimento contrário do corpo, isso é muito importante da gente conhecer na técnica individual, né? Como o nosso corpo funciona através de cadeia cinética, que é o que eu estou mostrando nesse capítulo, aqui diferenciando, melhor exemplificando que a engenharia mecânica foi buscar inspiração no nosso corpo, na mecânica do nosso corpo, na biomecânica e vice-versa. A gente também, às vezes, se inspira em algum tipo de mecanismo para aperfeiçoar nosso movimento. Então, aqui o livro descreve o que é exatamente a cadeia cinética, o que é ponto fixo, o que é ponto distal, o que é free body. É importante a gente entender isso. A pessoa que domina esse conhecimento de cadeia cinética, ele vai entender todos os movimentos de danças a dois, todos que quando ele aprender alguma coisa, quando ele vira alguma coisa, ele já vai criar automaticamente a análise da cadeia cinética, né? Aqui a gente mostra o exemplo de head roll, movimento de cabeça, spin roll, movimento de coluna, o que é a curva elástica, bem legal. A gente vai entrar em styling, charme, adornos e enfeites, importantíssimo, principalmente o conduzido. O conduzido trabalha muito, o conduzido expõe muito charmes e enfeites, né? Então tem a descrição teórica dos Steiners, a gente fala de Laban, que é importante, né? O Laban, ele fala muito sobre o espaço do dançarino, do praticante. É muito importante a gente entender o que é espaço cênico, o que é espaço de salão, o que é um espaço que a gente usa na pista, o espaço próprio, o espaço global, o espaço comum. O livro descreve tudo isso, é bem legal. A gente tem o que é o espaço do casal, o que é o espaço próprio, o que é o espaço de trânsito, que é o espaço global, onde passa garçom, passa cachorro, passa todo mundo que não está dançando, passa ali entre os casais dançando, gente que está entrando na pista, gente que está saindo da pista, chama-se espaço global. E a gente começa a falar de cinesiologia de styling, também é bem legal. A gente fala aqui das mãos, do styling de mão, muito interessante. A gente fala sobre frames, os frames individuais, os frames do nosso corpo, né, os caminhos da mão, né? Muita coisa legal nesse. Aqui, duas coisas importantíssimas, ou três tipos de treinamentos internacionais. Um deles é o handbag training, que é treinamento de bolsa de mão, a simulação que se usa internacionalmente para treinar
Postura, elegância, posição do braço em posição ótima, em vez de braço morto. Se treina o handbag training, muito importante. O puppet training, que puppet é marionete, né? Como é que se usa o treinamento de marionete, principalmente para você, professor de educação física escolar, trabalhar com a garotada, né? Com o adolescente que está criando esquema corporal ainda, consciência corporal. Brincar com puppet training nas articulações, como movimentar as articulações de forma ativa e passiva, excelente puppet training. Clock training. Cara, se tem uma coisa legal é o clock training, principalmente para trabalhar pessoas que têm dificuldade. O que é o clock training? Se o balé tem ali as posições, primeira, segunda, terceira, tem livros, inclusive, que vão até 6 ou 7 posições do balé. O SUD, o Sistema Universal de Dança brasileiro, ele descreve 7 posições para o balé, inclusive. O clock training das dançadoras, ele vai muito além. Mais ou menos a gente consegue marcar com os pés e treinar por repetição todas as posições de pés que qualquer dançador executa. Então, quem treina o clock training, ele acaba desenvolvendo a construção de engramas motores de posições não naturais dos pés. Essa pessoa é difícil de desequilibrar e cair na calçada. Alguém que treina o clock training, porque o corpo acostuma com movimentos que ele não é usual do cotidiano. Então, aqui a gente explica várias sugestões de clock training para alunos. Isso é ótimo para aula. Nossa, excelente. Quem tem problemas com o ritmo. A gente entra aqui em técnica do casal depois, que, nossa, também é importantíssimo entender o conceito de expressão. Hoje, as teorias internacionais mais avançadas, elas conceituam a interação entre dois parceiros, em qualquer tipo de dançadores, como um universo de expressão, onde está contido condução, está contido aqui no livro, eu mostro expressão social, expressão emocional, diversos tipos de expressões que eu pego até a sugestão aqui do tango, né, o cabeceio, que quando alguém convida alguém no tango, na pista tradicional, uma milonga de verdade, tradicional, existe o cabeceio, né, que o convite é feito só com uma pequena inclinação de cabeça. Olha que formato de expressão incrível que é esse tipo de convite, né? Frames do casal, muito legal essa técnica do casal. Se a gente teve a técnica individual, aqui a gente fala da técnica do casal, do aprimoramento, aperfeiçoamento da técnica do casal. A condução, a gente fala os tipos de condução, né? Os planos de direção, isso é muito importante. Professor, dançarino, artista, aluno, entender planos de direção, você ter controle da navegação ali da parceria, né? Coreograma, de novo, mostrando um coreograma completo. Os sistemas de dança, regular e invertido, o livro mostra também. A gente fala sobre anchor step, fala sobre olhar, que é a técnica de olhar, né? Fala sobre ataque. O que é ataque? Ataque é uma coisa muito importante de se conhecer em danças a dois. Metodologia, esse capítulo é bem interessante, que a gente fala de todos os sílabos, não, de todos não, dos mais comuns, né, na dança salão brasileira, da sugestão de sílabos, do soltinho, do forró, do samba de gafieira, do bolero, mostra o que é um plano de aula, explica os tipos de métodos de ensino, serial, misto e método geral, bem legal de saber o que é cada método de ensino desse, muito legal. A organização do alunado, isso é perfeito, você saber como o professor trabalha com o grupo. Aqui é uma vista de cima, né, mostrando como são os alunos, a gente pode distribuir os alunos da melhor forma numa sala de aula, como trabalhar com números descompensados, mais condutor do que conduzido, e ao contrário também, como trabalhar de forma sem ser excludente, né, sem prejudicar ninguém, atendendo toda a demanda. Aí vem vários tipos de distribuição dos alunos na sala de aula, bem legal, todos os mais comuns. Aí a gente entra no último capítulo, né, que é o processo coreográfico, muito importante, entender o que é um processo coreográfico descritivo, de caráter, tudo isso é importante, tudo isso é ciência da coreografia, os mapas coreográficos mais usados, o que é um mapa coreográfico absoluto, o que é um mapa coreográfico relativo, entender isso, onde é que está a plateia, como a gente se movimenta, os planos de direção coreográficos no mapa, né? Alguns exemplos bem legais, o que é o flanco, né, do espaço coreográfico. Muita coisa legal.
Construção coreográfica também no final, sugestão de construção coreográfica, de coreologia também. No finalzinho a gente fala aqui sobre danças a dois na infância e adolescência, né? É bem um comentário importante, técnico também baseado na literatura internacional, dizendo da importância de se saber classificar a hora certa de ensinar a dança a dois a uma criança. Na pré-adolescência e adolescência é perfeito, né? É super bem-vinda a dança a dois, pré-adolescência e adolescência. Até os 7 anos é complicado, né? A gente tem que ver isso com muito cuidado. O livro fala um pouco sobre isso, no final vem a bibliografia, a referência bibliográfica, lembrando que esse livro está na Amazon, na Uclap, referências, melhor, acesso, link aqui na descrição. Esse livro é muito importante, gente, para quem quer ter uma boa capacitação, somada a todas as outras que já tem no Brasil. Não tem muitas, né? Mas tem alguns cursos de professores importantes aí no Brasil que devem ser feitos. Esse veio somar, veio agregar mais conhecimento e dessa forma agora acadêmico. Tá? Grande abraço.